história com o cinema começou quando criança, obviamente, numa cidade do interior chamada Lagoa Grande, onde eu ia passar as férias e haviam 2 cinemas na cidade. Um milagre, uma cidade pequena, né? Haviam 2 cinemas e era uma grande aventura ir ao cinema. E desde criança a gente aprendeu a colecionar fotogramas que o rapaz do cinema recortava do filme, partia do filme, a gente pagava para ele, uma coisa criminosa até, estou confessando aqui, mas os garotos compravam fotogramas dos filmes, os principais fotogramas, e às vezes chegávamos a encomendar os fotogramas que nos interessavam. Nós gostávamos muito dos filmes de faroeste. Eu acho que eu vi todos aqueles faroestes possíveis e imagináveis que passavam nos cinemas naquela época. E era um grande encantamento isso de fazer cinema. Cheguei a ter um projetor daqueles que a gente fazia em casa mesmo, construía o projetor e eu fazia exibições e cobrava aquelas notas de dinheiro que a gente fazia com cigarro, maço de cigarro. A gente pegava a carteira de cigarro, dobrava, ficava como se fosse uma nota, cada marca tinha um valor e à medida que a gente ia juntando aquilo, as pessoas iam fazendo a sua fortuna nessas notas com maços de cigarro. E eu cheguei a ficar rico fazendo exibições de filme, o que implica que a exibição cinematográfica é uma coisa muito lucrativa e o que é muito importante para que a atividade cinematográfica continue, porque sempre vão existir pessoas para irem para uma sala de cinema. Nada substitui uma sala de cinema, mesmo com a pirataria toda solta por aí, mesmo com a internet, os filmes disponíveis, mesmo com essas empresas que fornecem filmes, até os filmes dos lançamentos pela internet, nada tira o valor e o grande encantamento de uma sala de cinema. Basta você ir aos cinemas nos finais de semana para você ver que as salas estão cada vez mais lotadas e com pessoas mais jovens, pessoas que inclusive são da geração da internet, porque nada substitui uma sala de cinema. É como se a gente pudesse entrar imediatamente dentro do nosso sonho, dentro de um mundo maravilhoso. Nada substitui isso. É algo poderoso que a humanidade criou. O cinema não é só a 7ª arte, ela é a arte máxima criada pela criatura humana, porque ela permite reconstruir o humano, que é construído através de imagens que são construídas por nós dentro do nosso cérebro. O cinema é essa celebração da construção da realidade. Por isso que o grande templo da alma humana é uma sala de cinema. Por isso que o cinema é tão forte, vai continuar sendo, e a sala de cinema é este templo. No futuro, lá adiante, daqui a alguns milhões de anos, os cinemas vão continuar existindo. Essa forma de fazer filmes vai continuar existindo. Outras tecnologias muito poderosas vão surgir, mas a sala escura nunca mais. A sala escura sempre vai existir, sempre vai existir. É algo maravilhoso. E esse encantamento com o cinema começou aí, foi indo como brincadeira, tal. Depois eu comecei a fazer teatro e eu continuei brincando com o cinema, vendo o cinema, mas a atividade mesmo de fazer filmes começou no Núcleo de Documentação Cinematográfica. Aqui, o Núcleo de Documentação Cinematográfica foi criado pelo professor Pedro Santos, junto com outros professores, à época do professor Linaldo Cavalcante, reitor dessa Universidade Federal da Paraíba, à época, num convênio com o governo francês, eles trazem professores franceses para cá e é escolhido uma primeira turma para esse curso de cinema, da qual eu participei, e essa turma de cinema começa a ter aulas com projetores 16mm, que a gente ia vendo os filmes, pudemos ver todos os filmes clássicos no projetor 16mm. A gente se trancava dentro de uma sala e passava o dia vendo os filmes, muitos filmes, muitos filmes. O curso de cinema era na bitola Super 8, era uma bitola de fácil uso, na época muito popular, mas para a gente era um grande encanto. A minha primeira aula de cinema foi basicamente eles nos ensinando como é que ligavam a câmera de Super 8, nos dando um cartucho e nos mandando para a rua. Foi a primeira aula de cinema que eu tive com esses professores, do tipo, pegue a câmera e vá para a rua. E nós fomos, cada qual gravou o que bem entendia. Eu já tinha uma certa noção, ainda sobrevivi, mas foi muito interessante quando 15 dias depois a gente recebe os filmes
e vamos todos assistir os filmes de todo mundo e comentar o que tinha acontecido da nossa relação com o mundo através da câmera. Que é isso que é interessante, o cinema é essa relação nossa com o mundo através da câmera, da imagem em movimento. E foi muito bonito, porque a partir dali a gente começou a entender toda a teoria do cinema, à medida que a gente via o material que a gente tinha feito e como poderia ter feito melhor, o que era a linguagem cinematográfica, como se constituiu isso, como se inventou isso. E aí foi interessante, porque a gente começou a ver os filmes que deram origem ao cinema. Desde os primeiros, a gente viu todo o Lumière que os franceses trouxeram, todos os Lumière. Hoje estão disponíveis na internet, no YouTube, mas na época foi um encantamento a gente poder ter visto tudo aquilo. A gente viu todo o Griffith, tudo bem direitinho, todos os filmes desse homem que praticamente deu forma à linguagem cinematográfica. Foi um grande encanto para a gente poder ver isso. Os filmes do Georges Méliès, muitos filmes do Georges Méliès que mostravam para a gente como o cinema tinha descoberto que se libertava mais ainda da realidade, poderia construir uma realidade. Não era apenas aquilo que os Lumière achavam, que você pegava a câmera e você registrava aquilo que estava lá. É tanto que eles achavam que o cinema tinha apenas um interesse científico. Eles patentearam e deram a patente ao mundo. Mas o Georges Méliès termina mostrando uma outra possibilidade, que é mais ainda, eu posso construir coisas com isso, eu posso reinventar o mundo. E a gente foi estudando isso. Filmes lindíssimos do Jean Vigo, tem o Zero de Conduta, tem o L'Atalante, dele, muito lindo. A propósito de Nice, foram filmes que me marcaram profundamente da cinematografia francesa do início do século XX, porque a gente debatia muito esses filmes e a gente foi vendo como o cinema se constituía, como ele se armava. Uma coisa interessante foi o modo como a gente entrou na vida do cinema através do Eisenstein, que era um dos grandes preferidos do professor Pedro Santos, e assistir o Encouraçado Potemkin, por exemplo, junto com esses professores, e ver detalhe a detalhe, plano por plano, assistir e ver de novo, comentar. Havia uma coisa interessante, que era o recurso da memória, porque a gente via o filme e não tinha condição de voltar no mesmo momento. Eu tinha que colocar o rolo lá, passar pelo projeto, coisa, exibir tudo, depois que terminava a gente ia debater e você tinha que guardar de memória as sequências que a gente ia estudar, que a gente ia comentar. Hoje, de uma certa forma, há até um incentivo um pouco à preguiça imagética das pessoas, porque há uma preguiça de guardar na memória sequências de filmes. Se as pessoas podem voltar rapidamente, você vai lá no mouse e volta o filme rapidamente. Eu me lembro que a gente tinha que guardar sequências inteiras na cabeça. Por exemplo, eu guardo os filmes todos na cabeça, porque a gente tinha que memorizar os filmes praticamente, porque você via o rolo e depois ia comentar sobre ele. Se eu não memorizasse, eu não tinha como falar sobre isso. Então era como se você tivesse os filmes passando. Até hoje eu ainda tenho isso. Você fala de um filme, de uma sequência, e ela começa a passar na minha mente, porque a gente tinha muito esse hábito de memorizar. Filmes da cinematografia paraibana, por exemplo, como Aruanda, você falou para mim, começa a tocar a música de Pedro Santos e o filme começa a passar, porque ficou muito na mente. Aqueles filmes todos que a gente foi assistindo, que ficaram guardados na mente da gente. Eu acho que foi um treinamento muito intenso de cinema que me possibilitou melhorar a minha pessoa como pessoa humana. Conhecer o cinema me tornou uma pessoa melhor. Me fez, por exemplo, acreditar mais ainda na humanidade. Se você perguntar como é que eu construí a minha fé na humanidade, eu vou dizer que o estudo do cinema me possibilitou conhecer mais o homem, conhecer mais a dignidade humana, as suas fraquezas todas, as suas potencialidades todas. O ser humano, ele se tornou maior quando inventou o cinema.
E uma coisa importante que eu vejo desse processo de formação que a gente teve aqui no NUDOC foi a possibilidade de filmar muito, porque a gente ia gravando esse material ia sendo visto e revisto, e a gente ia entendendo o porquê das coisas e a importância que tem de eu interferir audiovisualmente na comunidade, construir a identidade visual, não ter medo, inclusive, de não ter todos os recursos. E aí entrou um cara na minha vida que foi muito importante, um cidadão chamado Glauber Rocha. A gente viu todos os filmes do Glauber, até os filmes proibidos, porque há um filme do Glauber que inclusive não pode ter exibição pública, mas a gente conseguiu cópia e vimos os filmes do Glauber todos. E estudamos, por exemplo, a evolução cinematográfica do Glauber, estudamos os livros do Glauber, fomos entendendo isso tudo. Havia algumas pessoas que não gostavam do modo como o Glauber se apropriava do cinema. Está um filme dele como Jorge Amado no cinema, em que o filme é uma aventura cinematográfica diferente, que inclusive contraria toda aquela gramática, aquela necessidade de obedecer à gramática cinematográfica oficial, aquela coisa certinha. É um filme cheio de movimentos de câmeras bastante truncados e em alguns momentos a imagem fica completamente sem foco e a imagem balança e tudo aquilo se constituía linguagem. Eu me lembro estudando com o professor Pedro Santos, ele explicava, linguagem é o modo como a gente usa os recursos para comunicar. E se isso está disponível com a caneta, que é como um pincel, por que eu não posso usar essa caneta da forma que eu bem entenda? Então eu posso usar foco, fora de foco, o que eu quiser. Tudo isso faz parte da linguagem, desde que eu tenha coerência no que eu estou estudando. Daí a importância que foi estudar Glauber, no modo em que, por exemplo, quando ele faz o Deus e o Diabo na Terra do Sol, se você lembra das sequências todas do filme, você vai ver que as sequências são muito duras, a luz é muito dura. Uma luz que a gente estudou também em Aruanda. Por que Aruanda é tão importante? Porque ele mostra que a gente deve incorporar as nossas condições técnicas à nossa linguagem. Aquilo que são as condições técnicas que a gente possui faz parte do que eu sou naquele momento, faz parte da minha fala, faz parte da minha característica de ser. É como se fosse o meu tom de voz, é como se fosse a minha forma de ser, as condições técnicas que eu tenho. E a minha fala tem que conter aquilo. Então eu não tenho medo de falar, eu devo falar com o que eu tenho. Se eu disponho de uma câmera de celular, então eu vou usar uma câmera de celular para falar. Acho muito bonito uma iniciativa que a Associação Brasileira de Documentaristas, Seção Paraíba, teve há uns anos atrás com exibições de filme chamado Assassine, que eram exibidos no Teatro Lima Penante, uma iniciativa de Carlinhos Dowling e a equipe toda, acho que Bárbara também. E era muito interessante. E teve uma vez que eles exibiram um longa-metragem feito num celular. Eu acho isso genial. É genial você assumir o que você tem para você falar. Você deve falar. Você deve dizer as suas coisas do mundo. Não ter medo, sabe? Tem gente que fica completamente paralisado porque não consegue uma câmera super HD total. Não, gente. Fale. Diga o que você tem que dizer. A gente nunca vai conseguir ser os americanos, nós somos o que somos. Agora, eu posso falar com a câmera que eles têm, se eu tiver a câmera. Agora, eu não posso ser americano, eu não posso ser francês, eu não posso ser italiano. Como eu também não posso ser paulista, eu sou paraibano. Há uma série de condições que fazem com que eu tenha que assumir o que eu sou aqui. E dessa forma, exatamente, me expressar. E essa expressão é verdadeira, por isso que ela vai ser entendida por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. É isso que me fascina no cinema, essa libertação da linguagem. Quando uma pessoa utiliza a literatura para se expressar, ele está preso numa armadura muito grande, porque a língua escrita é, na verdade, uma grande prisão. Ela liberta a alma em muitos sentidos, mas ela possui uma quantidade de regras muito fixas que permitem um controle muito grande da vida do escritor. Uma pessoa que não domine aquelas coisas ali fica completamente preso, não consegue se expressar. Já o cinema não. O cinema permite que uma pessoa fale ao mundo
da sua alma diretamente. E a câmera, hoje com as nossas câmeras automáticas, vai permitir isso, vai permitir que você diga o que você pensa, vai permitir que você interfira. E uma coisa linda que hoje nós temos na nossa tecnologia, que são os canais de exibição pela internet. Você faz um filme e imediatamente ele é disponível para as pessoas. Você se liberta completamente. A linguagem audiovisual através do cinema é a libertação da alma humana. Se os seres humanos foram expulsos do paraíso lá pela maçã de Eva, o cinema bota a gente de volta no paraíso, porque a gente consegue retornar a essa grande ideia que nós temos. Agora, é claro que o cinema vai falar de tudo, vai falar das coisas boas, vai falar das coisas ruins. E há também pessoas que, por não serem honestas no uso da imagem, terminam, mesmo usando alta tecnologia, produzindo coisas que ferem, digamos, esse espírito cinematográfico. Mas eu acho que tudo é possível se a gente acreditar que você pode dizer algo através do cinema. Eu não faço censura quando eu vou ao cinema. Eu vejo todos os filmes disponíveis. Todos. Há alguns colegas meus que acham que você só deve ver os filmes que são cult, filmes que a crítica cinematográfica ama. Eu acho que não. Eu acho que eu preciso ver todos os filmes, porque sempre há alguma coisa naquele filme que nos interessa. E no caso do cinema brasileiro, nós temos que ver todo o cinema brasileiro disponível, porque mesmo que seja um filme que você não goste, não vou dizer nenhum nome de alguns deles, mas há uma série de filmes que as pessoas olham de lado, do tipo, não, este filme não é cultural, esse filme é qualquer coisa que o valha. Eu acho que esses filmes eles precisam ser vistos, porque a equipe que está lá são os meus colegas, diretores de fotografia, o pessoal da edição, o pessoal de roteiro, o pessoal de direção de arte, de produção executiva, que estão também nos filmes de arte, mas eles também estão trabalhando naquele filme. É importante que eu vá ver o trabalho deles ali e vá ver e valorizar o cinema brasileiro. O cinema brasileiro deve ser visto de qualquer forma, todos os filmes. Não somente os filmes que agradam as pessoas, do tipo, ou os filmes que agradam a academia, ou os super doutores de cinema. Não, o cinema brasileiro é para ser visto, todo o filme brasileiro é para ser visto, com ingressos pagos. Se você ama o cinema, se você ama o Brasil, se você ama a humanidade, você tem que ver os filmes brasileiros na bilheteria, porque é assim que funciona, porque você vai valorizar as pessoas que estão lutando por isso. E não é uma luta fácil. Não é uma luta fácil. Fazer filmes, mesmo de forma automática, como hoje nós temos a possibilidade com as câmeras digitais altamente cheias de todos os recursos, mesmo assim é difícil. Fazer um filme é muito difícil. Eu acho que o principal legado do cinema paraibano é a vontade de fazer cinema apesar de tudo. Apesar da falta de apoio oficial, apesar da falta de equipamentos, apesar da falta de dinheiro. Eu acho que é isso que faz com que as pessoas lutem pelo cinema. Uma grande paixão. Essas gerações todas que fizeram cinema antes nos transmitiram esse legado. Um grande amor pelo cinema, um grande amor pela imagem em movimento, um carinho imenso, apesar de tudo. E hoje, com a libertação que a tecnologia nos deu, isso se tornou ainda mais potente. Eu tenho colecionado em casa alguns filmes feitos por cineastas pelo interior do estado, que têm gravado seus próprios filmes lá, que a gente sequer toma conhecimento aqui. Um dia desses eu recebi de uma aluna do curso de comunicação um filme feito na cidade de Manaíra, chamado A Botija. Um filme de longa-metragem, feito na cidade, com apoio do comércio local. Muito interessante, porque eles usam o mesmo recurso que tem sido usado no cinema nacional. A publicidade antes dos filmes, para garantir o financiamento do filme. Então você passa quase 10 minutos do filme antes assistindo o mercadinho, não sei quem, o açougue de fulano de tal, a mercearia, a padaria de fulana de tal, ciclana, todas as barraquinhas de comércio que eu acho que existiam na região de Manaíra aparecem no filme.
porque é interessante isso. E eles fizeram um filme de longa-metragem chamado A Boteja. Eu tenho a notícia de outros filmes, né, que têm sido feitos desse jeito. Esse grande amor à imagem e essa grande libertação que os meios tecnológicos nos deram. Outra coisa que a Paraíba não tem, nós não temos medo de errar. A gente vai e faz os filmes. A gente vai e faz mesmo. Porque se Lindo Duarte Noronha tivesse tido medo de fazer o filme dele, Aruanda, no meio daquela serra, sem nada, ele não tinha feito Aruanda. Porque, na verdade, eles carregaram as câmeras... O filme é praticamente um documentário da própria falta de estrutura que eles tinham. Se a gente tivesse tido medo de fazer o filme porque a gente não tinha a luz ideal, porque a gente jamais ia ter a luz ideal, porque a gente jamais ia ter as condições certas, a gente nunca tinha feito aquele filme. Aliás, o Lindo Duarte não tinha feito junto com a sua equipe e nós também juntos. Eu acho que nós temos um grande valor na Paraíba, que é o valor de não ter medo. Eu gosto muito dessa bandeira da Paraíba, que não tem nada a ver propriamente dito com as coisas que acontecem hoje, mas ela tem um significado diferente. As pessoas deram um novo significado a esse nego da bandeira. A gente se nega a desistir. A gente se nega a baixar a cabeça. Apesar da dor, apesar de todas as coisas ruins que nos ocorrem, como a seca, a fome, falta de estrutura, corrupção, a gente parte para a briga. E isso é uma coisa interessante que eu acho que a Paraíba tem. O cinema paraibano, ele parte para a briga. Ele parte para cima e tenta fazer. E faz. Hoje nós temos uma nova geração de cineastas surgindo em Campina Grande. Nós temos, agora mesmo acabou de ser gravado um longa-metragem, O Pavão Misterioso, dos quais eu acho que mais da metade de uma turma minha aqui do curso de teatro participam do filme, no elenco. E é algo magnífico isso. E outros filmes que já foram feitos em Campina Grande, têm sido feitos em outras cidades, em João Pessoa também. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Campina Grande é uma das cidades mais importantes da cinematografia paraibana. Mais importante que João Pessoa, porque foi lá que Machado Bittencourt estabeleceu o seu estúdio, o seu trabalho. E é de Campina Grande que surgem importantes coisas dentro da cinematografia paraibana. Uma coisa interessante, Campina Grande tem uma televisão antes de todo mundo. Quando a TV foi inaugurada no Brasil, lá praticamente Campina Grande inaugura a TV Borborema. Então, Campina Grande é uma cidade muito importante para a gente entender o modo como o cinema paraibano surge, renasce a cada ciclo. Eu acho que é sempre em Campina Grande que começam os ciclos de cinema. É tanto que esse ciclo que a gente está vivendo agora, começando a viver agora, ele vem impulsionado pela cidade de Campina Grande. Por esse ímpeto que a Rainha da Borborema possui com relação à imagem cinematográfica. Eu penso que a gente não pode nunca esquecer que o cinema é uma indústria e um comércio. Se a gente perde esse norte, a gente vai ficar muito triste, porque, de uma certa maneira, a gente vai ficar dependendo sempre do poder público para fazer todas as coisas com o cinema. O cinema, claro, que depende, no Brasil, de um incentivo, de um modo do governo federal chegar e possibilitar que os recursos cheguem às produções. Mas a gente não pode se iludir com isso. O poder público não pode, de forma alguma, ter a tarefa de cuidar de tudo sozinho. O que a gente precisa é de plateia. A gente não pode substituir a plateia pelo financiamento público, que é o que aconteceu muito no cinema brasileiro. Você já tinha um filme que já era feito, totalmente pago pelo poder público. Então ele não tinha obrigação nenhuma com a plateia, com o público. Então a gente reclamava muito porque o cinema brasileiro não tinha público. Ora, o cinema brasileiro se acostumou a não ter público. Então os cineastas se educaram a não ter público. Então é preciso haver um equilíbrio nisso. Há a necessidade de apoio público, mas há a necessidade de que a gente se desenvolva para uma plateia, em busca do público, em busca da bilheteria que garante esse público, em busca, por exemplo, do relacionamento com os outros setores da economia da sociedade. Porque o cinema é uma arte, mas é uma arte magnífica que se relaciona com a indústria e com o comércio.
E a gente não pode perder isso de visão de forma alguma. Essa questão da distribuição é muito séria e poderia ser temas de muitos debates, já tem sido. Outra coisa, não se resolve o problema da distribuição só com leis de obrigatoriedade, de exibição. No Brasil elas são necessárias porque a maioria das nossas salas elas têm vinculação com os estúdios americanos. E os estúdios americanos, óbvio, querem colocar o seu filme para ser exibido, se possível em todas as salas, para eles retirarem todo o investimento que fizeram na primeira semana. É essa a função do capitalismo. Mas a gente precisa ter a noção de que a lei precisa garantir em algum momento uma cota de exibição. No Brasil isso já está sendo feito, inclusive para proteger a cinematografia nacional, mas sem perder de vista que a gente precisa conquistar plateia, conquistar um público que seja nosso. Até porque a gente precisa conquistar público aqui e fora daqui também. A gente precisa ir buscar lá. Aqui na Paraíba a gente tem uma produção de curta-metragens, de média-metragens e de longa-metragens, mas que ficam invisíveis. Se você não conseguir ver no dia que o filme é exibido, aí para você ver é uma complicação. Primeiro porque o autor não pode colocar na internet, porque se colocar na internet não pode mandar para festival. E a gente passa uns 2 anos sem ver o filme. Ou se o autor conhecer você e der o filme para você assistir, se ele tiver uma cópia disponível. Mas o problema é esse. Eu acho que uma coisa interessante na distribuição aqui na Paraíba era ver um incentivo por parte do governo do estado de dispensar uma cota de ICMS, por exemplo, suponham o cinema de um shopping, da empresa do shopping. Se ele exibe um curta-metragem paraibano antes do filme estrangeiro que está sendo exibido, ele receberia um certificado que ele trocaria esse certificado por um abatimento no ICMS dele, lá nos impostos. Ou então, várias outras formas de incentivo fiscal que você poderia ter. E aí você poderia colocar no ar, aliás, na sala de cinema, o melhor da produção cinematográfica paraibana. Por exemplo, o filme de Marcos Vilar, O Terceiro Velho. É um filme belíssimo, lindíssimo, mas só vai ser visto pelos amigos, porque, como os outros filmes que o Marcos fez, que o pessoal tem feito, porque a gente não consegue ver os filmes. Eu acho que era uma maneira de fazer com que essa distribuição existisse. Agora, não se iludam, a gente não consegue forçar uma pessoa a ver um filme. Eu me lembro que há um tempo atrás tinha uma lei de obrigatoriedade do curta-metragem. E era terrível, porque as pessoas só entravam no cinema para ver o filme depois do curta-metragem, porque eles colocavam para exibir o que havia de pior, porque as empresas eram obrigadas a exibir os curta-metragens, havia uma espécie de listagem de curta-metragens, e eles exibiam esses filmes antes do filme estrangeiro, mas as pessoas não gostavam dos filmes, porque aqueles filmes não cativavam o público, não se dirigiam àquele público, e alguns eram ruins mesmo. Eu me lembro que a gente tinha que ver coisas inacreditáveis. Era um momento que você podia conversar dentro do cinema e tal, e pá. Porque a gente não pode perder essa dimensão do cinema. A gente precisa da plateia, do público. Não dá para fazer filme para os amigos. Aliás, hoje dá, você faz o seu filme, bota no YouTube, e aí você avisa, dá o link para os seus amigos e os seus amigos veem o seu filme. Agora, se você quer fazer um filme que se destine a um grande público, você tem que falar para ele, tire por você. Tire por você mesmo. Você gosta de ver qualquer coisa? Ou uma coisa que fica lhe irritando? Ou um filme que não lhe dá, por exemplo, prazer estético? Não gosta. Ele pode ser o filme de arte que for. Não. Se ele não tiver algo que chame você, você não vai querê-lo. Você não vai querer ver aquele filme. A não ser que você seja uma pessoa que vá ao cinema de qualquer jeito, como é o meu caso. Eu vou e vejo todos os filmes. Mas é diferente. Eu gosto de ver os filmes por causa daquele processo de estudar cinema e ficar olhando como é que o cara resolveu aquele tipo de problema. Se resolveu bem, se resolveu mal e assim por diante. Mas como plateia mesmo, é muito chato. Eu tinha uma namorada e eu obriguei ela a assistir um filme desses, norte-americano inclusive, mas desses filmes de terror básicos que tem em 3D, que o sangue espirra pela tela, assim, tchá. E foi engraçadíssimo, porque ela era uma figura cult demais, e ficou irritadíssima comigo. Depois eu acho que o namoro acabou até por causa desses meus maus hábitos de ver qualquer filme, porque é meio complicado você... realmente tem filmes que algumas pessoas não vão querer ver de forma alguma,
Então a gente tem que ter consciência disso, a gente se dirige a uma plateia. É como uma comida, um lanche, uma coisa, um livro. Você lê qualquer coisa, se não for por obrigação, você não lê, não. Você só lê aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá prazer estético, que você precisa dele. O filme também é assim. Se o filme não lhe atrai, não tem como não ter. Se o filme não atrai um determinado tipo de plateia, um determinado tipo de público, se ele não fala para aquele público, tchau. Você se dirige sempre para uma plateia, para quem você quer falar. Então a gente tem que ter noção com isso. A distribuição começa quando o cineasta decide fazer o filme. Quando você decide fazer o filme, você está decidindo quem é que você quer como plateia. E as decisões que você vai tomando, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de organização, do ponto de vista de filmagem, da gravação do filme, do ponto de vista da edição, tudo isso são decisões de distribuição. Porque você está dizendo quem são as pessoas que vão ver o seu filme. Quando você escreve uma carta, você escreve elas de formas diferentes, dependendo das pessoas a quem você está se dirigindo. E quais são os objetivos dessa carta. Se é uma carta pedindo um emprego, é uma coisa. Se é de outro, outra. Assim é um filme. Um filme, ele se dirige a alguém. Ele tem que ter essa noção. E com essa noção, a gente já sabe que ele está escolhendo caminhos. Escolher caminhos já é fazer a distribuição do filme. Agora, nós temos problemas graves com as salas de exibição, porque elas não exibem o filme brasileiro se você não mandar, porque elas têm vinculação com as salas de distribuição internacional. Você lembra agora que teve uma crise, eu esqueci o nome dele, que é um dos grandes lobistas do cinema americano. Quando o governo brasileiro começou a desenvolver essa nova legislação de proteção do cinema brasileiro, após o governo militar e as leis do governo militar, principalmente a partir do governo Collor, quando foi desmantelada a Embrafilme e tudo, tal, antes da criação da Ancine, começou um trabalho de criação de uma nova legislação de proteção à produção e distribuição do cinema brasileiro. Então, esse cidadão, que é um dos grandes lobistas do cinema americano, veio para o Brasil para exatamente negociar o modo de não faça isso não, que é isso, tal, não precisa proteger o cinema brasileiro, deixa que o próprio mercado, as próprias leis de mercado cuidam disso. Não, não é assim. Você não pode pegar um cinema brasileiro e colocar para competir contra um estúdio americano, contra um sistema de produção americano que é dono das salas, porque eles simplesmente dizem que não exibem. Então você tem que criar um mecanismo de proteção, sim, do cinema brasileiro. Agora, ter consciência de que você precisa de plateia para levar as coisas, as pessoas para o filme, de plateia, por exemplo, que faça com que o filme se amplie, porque quem leva plateia para filme é a própria plateia. Não sei se vocês viram o último filme do Lars von Trier, Ninfomaníaca. Esse filme não teve uma grande divulgação, pelo menos a imprensa não teve, foi mais assim restrito ao circuito de arte. Mas o boca a boca desse filme é uma coisa impressionante. Eu cheguei na minha sala de aula, estavam os alunos comentando o filme. Quem não tinha visto, arrependido porque não tinha visto, se preparando para ir ver o filme. Então, a plateia é quem leva a plateia. A plateia faz com que a outra plateia vá e assim por diante. É impressionante como isso funciona. Um filme brasileiro recente como Antes que a Sorte nos Separe 2, eu acho, do Hassum. Esse filme é muito interessante e deve ser visto. É um filme que tem sido, inclusive, muito combatido por alguns setores da crítica, o pessoal fica fazendo carinha feia, mas é um filme para ser visto, porque é um filme bem feito, bem realizado, e ele localiza-se dentro desse campo da comédia. Ele faz algo bom para o cinema brasileiro, muito bom. Ele mostra, por exemplo, uma série de nossos atores, de nossa técnica, do pessoal trabalhando. Um filme bem feito, com uma boa qualidade de imagem, excelente qualidade de imagem, excelente qualidade de som. E o interessante desse filme, ele leva pessoas para o cinema, para verem o cinema brasileiro. Então a gente tem que ter noção disso, a conquistar plateias para verem todos os filmes. Agora, tem filmes, gente, que são dirigidos a uma plateia específica. Você não pode querer que uma plateia vá gostar da Idade da Terra, do Glauber Rocha. Não sei se vocês chegaram a ver, é um filme bastante extenso, mas é um filme difícil de ser visto. Eu vi esse filme a primeira vez no Festival de Arte de Areia,
quando ele estava sendo lançado, ele foi exibido aqui na Paraíba, no Festival de Arte de Areia. Foi um carnaval dentro do cinema, porque o filme, aquelas experimentações cinematográficas do Glauber, que nós estudávamos com muita cuidado nos nossos debates no DOC, mas que para a plateia comum, sinceramente, é difícil, né? Você tem que ter uma bula explicativa e a plateia não quer bula explicativa. A gente não lê nem bula de remédio, quanto mais vai ler bula para assistir um filme. Então, a gente tem que ter noção disso. Cinema é espetáculo. O fato de ser entretenimento não significa que não possa ter um alto nível de cultura, um alto nível, por exemplo, de relacionamentos. O fato de ser uma comédia, ou de ser uma comédia que lida com a piada, essa piada que a gente está acostumado do jeitinho brasileiro, isso não diminui um filme. Ao contrário, eu acho que isso melhora a nossa capacidade de lidar com a produção de audiovisual e levar pessoas para o cinema para se encantar com os nossos artistas, com as nossas estrelas, com a nossa visualidade. Quem tem feito isso hoje de forma magnífica é a televisão, que eu gosto muito. Acho que a televisão não deve ser colocada como antítese ao teatro. Também tem isso, o pessoal de cinema fica olhando de cara feia para o pessoal de televisão. Se você fizer um trabalho para a televisão, o pessoal de cinema não aceita nos círculos cinematográficos, porque você fez utilizando um ritmo e uma linguagem que são adequados à tela específica de TV. Só que tem um detalhe, eu uma vez gravei um especial de teledramaturgia, O Namorador, pela TV Tambaú. A gente pegou esse especial, colocou no ar no dia 19 de junho de 2004, num sábado, eu acho, às 6 horas da tarde. Eu acho que a data é mais ou menos essa, não tenho de memória. Mas o interessante é que, numa única exibição, a gente teve mais plateia do que teria, eu acho que a vida todinha, 100 anos de existência do filme. Numa única exibição. Até hoje eu recebo e-mails e comunicações e às vezes uma pessoa me encontra na rua e diz assim: eu vi o filme Namorador. A televisão ela entra na sala da gente com o filme que você fez. Eu acho que uma das grandes saídas para o cinema paraibano, na distribuição do cinema paraibano, por exemplo, o Terceiro Velho, era ser exibido nas TVs nossas, nas TVs comerciais nossas, na TV Tambaú, na TV Cabo Branco, na TV Paraíba, na TV Correio. Essas TVs deveriam ter incentivos públicos também para exibirem o documentário. Por exemplo, suponha, eu exibi o Namorador uma vez, a gente teve milhares de pessoas assistindo, numa única vez. Tu já imaginou que ela exibiu o Terceiro Velho às 6 horas da tarde, ou então é um filme que não daria para ser às 6 horas da tarde, às 10 horas da noite? A quantidade de pessoas que iriam ver esse filme, basta exibir uma vez. Ele vai ter mais exibições do que se ficasse a vida todinha numa sala de cinema. E as pessoas vão ver Fernando Teixeira, Buda Lira, a atriz Cassandra Brandão, belíssima no papel, o Zé Dumont, no filme, um filme de Marcos Vilar. Então é isso que a gente tem que ter esse entendimento. Cinema e televisão na Paraíba tem que andar de mãos dadas. E TV comercial, essa coisa de TV... de achar que não, TV é uma coisa, cinema é outra, não. A TV tem que ser comercial. A TV educativa é muito importante, mas a TV educativa possui certas limitações de plateia. Ela já atinge um público muito grande, como a própria TV UFPB. Eu mesmo, a gente gravou e colocou no ar 2 produções na TV UFPB que tiveram mais plateia do que se eu tivesse exibido esse filme, ficasse exibindo eles pelo resto da vida todinha, eu não conseguia a quantidade de plateia que eu consegui com a TV UFPB. Ainda assim, a TV UFPB é restrita. Eu penso que a gente precisa utilizar as TVs comerciais para exibir os curta-metragens, do jeito que o pessoal de música faz. Olha, o pessoal de música da Paraíba é o pessoal mais organizado que existe em termos culturais. Eles conseguem estar em todos os lugares, fazer as coisas todas, serem atendidos por todas as autoridades. Estão em todos os eventos. Por exemplo, o cara faz todo ano tem na praia, a festa é com música, o tempo todo. O Festa de Verão, que o pessoal faz aí, essa coisa cultural na praia e tudo. Por que não pode exibir curta-metragem na praia? Antes do
do show, ou no intervalo entre um show e outro? Por que não abre aquela telona bem grande lá e exibe, por exemplo, curta-metragens da Paraíba no Réveillon e nas festas promovidas pelo poder público? Não, é só o pessoal de música, porque o pessoal de música é muito mais organizado. Mas eu tenho certeza que a plateia iria curtir imensamente, antes de uma orquestra sinfônica, você ter uma telona imensa na frente e você exibir o Terceiro Velho, por exemplo. Valeria a pena. E não é dinheiro do povo, então tem que gastar com o que o povo gosta, e o povo gosta do cinema paraibano também. Eu acho que tem que sacar isso. O pessoal de música que eu estava citando, eles conseguiram uma lei que obriga as rádios locais a tocar a música paraibana. É uma lei municipal. E funciona, o pessoal bota para tocar, todo mundo aí está tocando nas rádios. Por que não pode ter? Eu não gosto dessa coisa de lei muito obrigando a empresa a fazer isso não, porque a gente precisa conquistar. Porque o que você conquista pela lei termina sendo uma coisa obrigatória nesse sentido. E a gente precisa conquistar o mercado. Mas por que a gente não pode conquistar, digamos, os donos da TV Correio, no sentido de tipo, olha, vamos fazer algo pela cultura paraibana? Não tem tanto coisa que... Só que a gente vai fazer o seguinte, fazemos um acordo. Vamos ter um incentivo, você vive disso. Eu não posso tirar de você a única coisa que você usa para ganhar dinheiro, que é o tempo que você tem para vender. Então, vamos trocar esse tempo por imposto. E aí você pode exibir em horário nobre, dependendo do filme, você pode ter uma exibição na TV Correio, por exemplo, na TV Tambaú. A TV Cabo Branco eu não vou colocar porque a gente depende da Rede Globo. Mas a Rede Globo deveria abrir espaço para programação local e não somente para jornalismo. É um crime que a Rede Globo faz com o Brasil, permitindo apenas os horáriozinhos chapados do telejornal. O telejornal é aquelas outras coisinhas que ocorrem, mas dentro da grade deles. Deveria ter uma janela que permitisse que você colocasse cultura paraibana, por exemplo. Aí poderia entrar na TV Cabo Branco, numa exibição apenas no território da Paraíba, os curta-metragens paraibanos. A Paraíba é um grande celeiro de atores, já faz um tempo que a gente faz e repete isso. Isso é verdade, porque os cineastas de Pernambuco, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, têm vindo fazer testes de filmes aqui. Se eu não me engano, deve ter acontecido algum teste alguma semana atrás, já deve ter outro teste marcado para a próxima semana. A gente vive tendo teste para filmes aqui. Inclusive dizer para as pessoas que estão vendo esse programa do Brasil inteiro e da Paraíba, principalmente do Brasil inteiro, que se você quiser ser ator de cinema, o melhor lugar para começar não é o Rio de Janeiro, é a Paraíba, porque as pessoas vêm buscar atores aqui. E nós temos um nível de formação muito bom, um nível de preparação de atores muito bom. Eu fico muito feliz em ver esses atores dessa nova geração dando conta do recado, entusiasmando cada vez mais os novos diretores. Eu não gosto de fazer essa diferença de cinema e televisão, porque eu penso que se você trabalha para um meio, você trabalha para o outro meio, você vai crescendo. É uma indústria só, é uma grande indústria. E no Brasil, essa coisa vai se tornar uma coisa só. Essa grande indústria audiovisual que vai trabalhar para todos os meios. Cada vez mais a gente está caminhando para isso. E nessa tecnologia digital, o que nós vamos ter é isso. É uma grande indústria de audiovisual. Não a cinema e televisão, mas uma grande indústria do audiovisual. Esses atores, nossos atores e atrizes de grande potência, como por exemplo Zezita Matos, Everaldo Pontes, Luiz Carlos Vasconcelos, Marcélia Cartacho, Soia Lira, Nanego Lira, Buda Lira, essa nova geração, como você citou. Eu citei agora a atriz Cassandra Brandão, que eu vi no filme de Marcos Vilar, excelente, uma grande estrela, vai conseguir grandes caminhos pela frente, as pessoas vão ver o filme, vão ver o poder que ela tem de interpretação. Pessoas dessa nova geração que vem chegando, né, despontando. Agora, e quem é que está dando chance a esse povo? Quem está dando chance a esse povo não é a TV, primeiramente. Quem está dando a chance a esse povo é o diretor Niltildes Batista, por exemplo, que ao gravar os filmes dele, coloca essa nova geração lá. Traz essa nova geração. São Carlos Dowling e todo esse pessoal que vem chegando, trazendo, chamando
os filmes. Os Meninos de Campina Grande, que tem... Agora mesmo, eu acabei de citar o Pavão Misterioso, eu acho que uma parte da minha turma, eu dou uma disciplina no curso de teatro, acho que uma grande parte participou do filme. Porque, inclusive, vieram me comentando isso, foi o comentário agora, quando retornamos às aulas, eles contando, né, de como tinha sido o filme. Isso é muito interessante. Os atores paraibanos, eles são devedores dos diretores, desses diretores, que têm começado a fazer realizações, não só para o cinema, como eu citei o caso de Neil Tildes, mas o pessoal de televisão, como a TV UFPB, através do Unidade de Produção Audiovisual, que tem a Valesca Picado, Celi Farias, o próprio Patrício, Fabiano Diniz, o Neil Tildes, que são pessoas que têm trazido gente nova para o trabalho. À medida que você convida uma pessoa dessas para participar de uma produção de TV, você começa a educá-la para a imagem. Então, a gente tem tido um nível de oportunidades aqui na Paraíba que eu acho que em outros lugares do Brasil não tem. Eu sei disso porque às vezes a gente sai para outros lugares, começa a comentar com as pessoas, os próprios meninos vão para festivais, encontram com outros atores e tal, e as dificuldades são bem maiores do que aqui. Aqui a gente tem tido uma espécie de paraíso de produção, apesar das dificuldades, das grandes dificuldades. Outra coisa interessante é que eu acho que a Paraíba é viciada em cinema. Faz parte do sangue da Paraíba. Eu acho que a gente, se tivesse que mudar a bandeira da Paraíba, eu iria propor que a gente colocasse uma bandeira daquelas que parecia um celuloide perfurado. E era bem provável que fosse a bandeira mais linda da Paraíba. Uma bandeira com aqueles buraquinhos do celuloide, né? Porque é o que nós somos. Nós somos um grande filme. A Paraíba se considera uma grande estrela. Nós somos uma grande estrela. E aí a gente é um filme mesmo. A gente poderia substituir a bandeira da Paraíba pela imagem do celuloide. Podia colocar o que quisesse lá dentro, ou então assim, né? O nosso grande brilho. Porque a gente tem isso, tem essa vontade de fazer filmes. Isso desde que o cinema foi inventado, que o pessoal inventa de fazer filme aqui com as precariedades totais. E fazendo. Tem gente fazendo cinema na Paraíba nos cantos inacreditáveis, da forma mais inacreditável possível, com celular, com câmeras HD, com o que puder. Mas estão fazendo filmes e não estão tendo medo de fazer filmes, porque se há uma coisa que nós temos enquanto paraibanos é que a gente não tem medo de existir, a gente não tem medo de ser o que nós somos. E a gente tem orgulho de mostrar o que a gente é. Aquela história que o pessoal coloca no Facebook, do tipo, orgulho de ser paraibano. Pois pronto, o cinema é a grande ferramenta para isso. E a gente termina sendo um grande lugar para as pessoas de cinema. E a gente gosta que as pessoas todas venham para cá estudar cinema, trazer o cinema para cá, viver o cinema conosco. Porque apesar desse grande orgulho pela Paraíba, o cara passou a fronteira, é paraibano. Que é uma coisa interessante dos paraibanos, que é essa coisa de que você vira paraibano se você passar a fronteira. Eu acho que a Paraíba é muito mais um lugar, esse grande lugar, do que propriamente uma certidão de nascimento. E esse lugar magnífico ama o cinema. Bem, o primeiro filme mesmo que eu fiz foi junto com a equipe francesa, que nos deram os equipamentos e as condições para trabalhar, que foi um filme chamado A Sagrada Família, que é um filme etnográfico no qual eu reflito sobre a minha própria condição familiar. Eu faço essa reflexão de forma antropológica, utilizando aquelas ferramentas do filme etnográfico que os franceses tinham me dado, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista teórico. Logo em seguida, eu gravo um outro filme chamado A Festa de Oxum, que é um documentário sobre o ritual do candomblé dedicado a um orixá chamado Oxum. A partir daí eu fiz vários outros incursões dentro do candomblé, sempre tendo acesso, sempre sendo levado para fazer esses filmes, dos quais a Festa de Oxum é o único que sobrou, que ficou inteiro e é até disponível, foi até digitalizado recentemente. Um outro filme que eu fiz em Paris, quando estive fazendo o estágio de cinema lá, que é O Grande Roubo da Torre Eiffel, que fala sobre esse choque
que a nacionalidade sofre quando você conhece a França. Conhecer a França é um choque para qualquer nação do mundo, porque a França é um lugar magnífico e você tem vontade de trazer a França com você. Você tem vontade de trazer Paris com você, você tem vontade de trazer aquela cultura toda com você. E refletindo sobre os estudantes estrangeiros que moravam conosco lá, que eram portugueses, italianos, egípcios, nigerianos, equatorianos aqui da América do Sul, refletindo sobre o modo como todos eles tinham esse desejo de carregar um pedaço daquilo consigo. E então eu faço esse filme que chama-se O Grande Roubo da Torre Eiffel, que é essa luta do turista, né, de se apropriar do que há de melhor do outro para carregar consigo. É também um filme etnográfico, mas ele hoje só existe disponível no Museu do Homem, em Paris. Eu acho que existe uma cópia lá, porque a Varran, que era a produtora do filme nosso lá, acho que colocou uma cópia lá. Eu não sei onde é que está o filme, eu sei que tem uma cópia na Universidade de Nanterre, e é o problema desses filmes, a gente sabe que fez, tem lá no currículo, tem lá nas coisas, tem nos folders, tem não sei aonde, o pessoal cita o filme, até nesse livro que os meninos fizeram agora, excelente, Cinema em Memória, está lá o Grande Roubo da Torre Eiffel. Eu lembro do filme todinho por causa da imagem que eu guardo, mas eu não sei onde é que ele está. E logo em seguida, a gente tem uma aventura grandiosa com a câmera 16mm, a gente tem uma câmera 16mm a reflex, blimpada, magnífica, com qual muito da produção inicial dessa nova geração toda, Torquato, Marcos Villar, foi feito com essa câmera. Numa época, a gente conseguiu umas latas de filme, 16mm, e distribuímos as latas uns com os outros, cada qual ficou com uma cota de lata. E a minha cota de lata, eu resolvi gravar o Cordel de São Saruê, que era esse filme, que era, na verdade, a recitação do cordel do São Saruê. O ator é Dilson Dias, ele fazia um espetáculo em que ele fazia essa recitação, e eu resolvo fazer um filme que documentasse o poeta Manuel Camilo dos Santos e o São Saruê. Nós fomos com a equipe para Campina Grande, eu, Marcos Villar, Torquato. Quando nós chegamos lá em Campina Grande, o poeta estava numa rede, muito doente e morrendo. Eu me lembro demais do choque de Marcos Villar, quando a gente entrou na casa do rapaz, Marcos botando a câmera, prendendo a câmera no corpo. E a gente entra, o homem, ele estava muito doente e ele pede para a gente que não o grave daquela forma. Né? Ele diz assim, não nos grave, não me grave desse jeito, eu não quero aparecer dessa forma. E aí a gente tomou uma decisão, que é uma decisão que eu desobedeci, inclusive, o meu professor de cinema, o Sevran Blanchet, que é, caso o sinal vermelho, avance. Mas nesse caso era um sinal vermelho muito especial, entende? Que era o poeta que tinha feito o São Saruê, nos pedindo numa rede, a mim e ao câmera, que não gravasse, que não guardasse essa imagem dele naquela condição, completamente abandonado numa periferia de Campina Grande, numa rede doente. Aí a gente pega a câmera, desmonta tudo, né? E vem para João Pessoa, assim, sem a imagem, apenas guardando isso. Logo depois, Manfredo Caldas tinha vindo gravar umas imagens para o filme dele, Questão de Terra, e tinha trazido uma equipe do Rio de Janeiro para cá. A gente tinha acompanhado o Manfredo, mas como pessoa acompanha aquela coisa, vem a equipe, você vai junto, tal, para ver. E essa equipe ficou hospedada em Cabedelo, numa casa em Cabedelo. E aí a gente ficou numa situação complicada, porque a gente não tinha pego a imagem do Manuel Camilo dos Santos, e agora eu estava numa situação difícil para continuar o filme. Mas aí eu tomei a seguinte decisão na época, que era, eu vou gravar a parte do Edilson, num plano sequência. Eu vou gravar o São Saruê, a recitação do São Saruê na beira da praia, que é exatamente o inverso do que seria a chegada das caravelas. As caravelas, elas vêm para o novo mundo. O São Saruê é exatamente essa ida, né, para o mar, para entrar, para essa nova terra,
descoberta desse novo continente que é o Sansaré. E aí a gente vai para a beira da praia, eu pude contar com o Crico, que era da equipe de Manfredo, que fez o som. Gravei o meu som num Nagra, que é um gravador maravilhoso, um equipamento de som magnífico. Tive assim, por exemplo, a câmera que a gente usa não é a reflex, a gente usa a câmera que o Manfredo estava usando, que eu esqueço, não lembro o nome dela, não era uma Atom, não, mas era uma câmera muito boa, tão boa quanto aliás, melhor que a reflex que a gente tinha utilizado. E a gente grava aquele material que tem aquela foto que foi postada no YouTube recentemente por Marcos. E o Marcos era o meu câmera do filme. O Marcos tem um dos melhores olhos para cinema que eu conheço. É um milagre o olho de Marcos Vilar. Eu disse, Marcos, eu só tenho coragem de fazer um filme desse, se for você com a câmera. Como até hoje, se eu for gravar um longa-metragem, algo grande, eu vou convencer o Marcos a ser o meu câmera. Porque eu penso do Marcos como se ele fosse o câmera do Eisenstein. Aquele cara que tem uma noção muito bonita do enquadramento, do modo de colocar e um respeito pelo modo como esse quadro se constrói. Então ele não é só um grande diretor, ele é um grande cinegrafista também. E é uma pessoa que precisa ser explorada também com essa grande habilidade dele, de ser o cara que mantém aquilo ali. E aí foi feito esse filme, aí logo em seguida a gente teve outros filmes que a gente foi tentando fazer, mas muita coisa se perdeu. E outra coisa interessante foi a chegada do VHS. O VHS foi uma libertação total, porque o Super 8 já se tornava bastante caro e difícil de ser utilizado, e o VHS veio e libertou essa produção audiovisual. Uma dessas produções de VHS que eu mais gosto foi uma que eu fiz com um conto de Chico Lino. Eu adaptei e dirigi um conto de Chico Lino chamado Vestido Vermelho, que tinha a música de Pedro Osmar. Foi feito em VHS, teve exibições. As exibições eram, obviamente, você com o cassete na mão, né, exibindo nos lugares. Mas é algo muito interessante. O VHS nos libertou, possibilitou a gente ir mais adiante ainda. O que hoje a imagem digital faz com mais precisão. Aí fui tentando continuar essa questão de fazer os filmes, essa questão de você interferir cinematograficamente, mas aí acontece uma coisa interessante que é a televisão. Em 2004, Cacá Martins, superintendente da TV Tambaú, numa conversa com ele me dá apoio numa ideia de que era criar um núcleo de teledramaturgia da TV Tambaú. É uma das pessoas muito importantes do audiovisual brasileiro, é Cacá Martins, porque ele acredita nas pessoas, ele acredita que você pode fazer, e ele investe nisso. E ele pegou a TV Tambaú e me colocou à disposição para fazer o Namorador. Me deu 2 dias da unidade móvel e me deixou utilizar o setor comercial da TV para captar recursos. A gente captou algumas cotas de patrocínio, porque tudo tem que ser pago, televisão é tudo pago. Então, você tem que conseguir esses recursos e a gente conseguiu fazer. E aí eu comecei a descobrir a possibilidade que a TV tinha, que até o momento eu tinha todos os preconceitos que uma pessoa de cinema tem o direito de ter com a televisão. Mas, através dessa oportunidade que foi me dada por Cacá Martins e pela diretora comercial da TV, que agora me fugiu o nome, estou com a imagem dela, mas fugiu o nome. Eu tenho esse hábito, eu guardo as imagens todinhas e esqueço o nome, mas por isso que eu guardo os filmes todinhos. Mas foi interessante. E aí depois vem a TV UFPB, a gente consegue fazer o Cordel da Moça Feia, consegue fazer uma produção que tinha começado na TV Tambaú, chamada Um Jarro Sobre a Mesa, que a gente terminou no tranco, seguindo a velha regra de que começou, termine. Gaste o seu cheque especial todinho, gaste sua poupança, venda o carro, faça qualquer negócio, mas termine. Porque se você não terminar, você não faz o próximo. Esse é o segredo de fazer filmes. Termine o filme, porque se eu disser que vou fazer o próximo, eu faço. Claro que tem um ponto que a gente chama ponto de... os americanos têm um negócio interessante que eles chamam acima da linha e abaixo da linha.
Acima da linha é um momento em que a produção é planejamento, não sei o que, tal, e etc. São os custos do filme em que você não passou a linha, né? Ali tudo pode ficar guardado para um determinado momento. Agora, na hora que você vai para passou a linha, aí os orçamentos geralmente estão assim, debaixo da linha. A partir dali, termine. Faça o que tiver na sua vida, mas termine o filme. Porque você passou a linha que não permite voltar. Porque um diretor que não realiza o seu filme, nunca mais ele é gente. Então você precisa terminar. Esses filmes todos foram produções, né, dessa luta, dessa tentativa de fazer filmes, de construir filmes. O PS Dama foi um roteiro de Celi de Freitas, que foi escrito para a turma de ator e câmera do curso do bacharelado de teatro. É um plano sequência, ele tem 27 minutos, o filme todo é um plano sequência, começa e termina. E ele foi todo ensaiado para construir esse plano sequência com todas essas complexidades que haviam dentro da história. Foi uma experiência muito interessante, é um filme experimental que teve Alfredo e Niltildes Batista como assistentes de câmera e diretores de fotografia também, porque o operador de câmera fui eu mesmo, mas na verdade foram eles que arrumaram a câmera toda para ela funcionar lá do jeito. Mas eu tinha que ficar com a câmera porque era muito complexo os movimentos ensaiado com os atores, e aí não tinha como, eu tinha que ser o câmera. Há uma regra que eu aprendi com os professores franceses, que eu nunca mais esqueci. O professor Séverin Blanchet, ele disse uma frase que dizia o seguinte: Everaldo, cinema é assim, sinal vermelho, avance. E nunca mais eu esqueci, já escutei isso dito por muita gente de cinema, por outros professores, mas eu lembro do Séverin Blanchet. Sinal vermelho, avance, porque ele dizia assim: Everaldo, vão acontecer muitos obstáculos para fazer um filme. Mesmo um filme simples é cheio de obstáculos. Se você não for em frente, você não faz o filme. Se você parar o seu filme, nunca mais você faz outro. Então termine o seu filme. Faça de tudo que você puder e termine o seu filme. É por isso que as pessoas que fazem cinema terminam ficando desesperadas. Eu vejo os cineastas paraibanos, eles fazem de tudo para concluir os seus filmes. A luta que é fazer um filme. A grande garra que você tem que ter para concluí-lo. É isso que é bonito. Outra coisa que é lindo dessa aprendizagem cinematográfica com os professores franceses, Pedro Santos também, é o tempo de vida que a imagem tem. Eles nos ensinando do tipo, qual era a diferença que havia de eu ligar a câmera e filmar 3 minutos de filme em Super 8 e depois voltar para lá para a sala e dar uma olhada e tal. Eles nos mostravam, olha, o problema é que vocês não têm consciência de que o cinema captura uma janela de tempo. E essa janela de tempo é muito importante. Tudo no cinema é uma janela de tempo. E a imagem que você tem uma vida que começa e que termina. Quando você prepara material para levar para a edição, porque o filme não é construído com a câmera captura. O filme é construído na mesa de montagem. A mesa de montagem é o lugar do cinema, é a mesa de parto do cinema. O cinema é parido na mesa de montagem, mesmo que seja um plano sequência, que você grave um plano sequência, mas o cinema é parido na mesa de montagem. É como se fosse a sala de parto de um filme, é a sala de montagem do filme. E é isso que é bonito de você descobrir quando você estuda cinema. Essa coisa de que o cinema é produzido de tantas formas, começa sendo escrito por um roteirista, depois ele continua a loucura da gravação, tudo tal, e depois o grande momento do nascimento dele, na mesa de montagem. Eu tenho uma imagem que eu guardo ainda do processo de formação, ainda com os professores franceses, que eram imagens de Eisenstein montando o filme, né? Ele cortando os pedaços de filme e tal. E a gente ficava um pouco se sentindo o Eisenstein, porque a gente ficava com as tirinhas de filme Super 8, que na verdade é uma tirinha bem fininha mesmo, de 8 milímetros,
e a gente ficava pendurando para montar o filme, tinha uma série de pegadores, e a gente pregava as sequências, e aquela imagem nunca me saiu da cabeça. Isso eu me lembro de um cineasta paraibano muito importante, chamado Machado Bittencourt, de Campina Grande. Esse homem é uma das pessoas mais importantes do cinema brasileiro. Ele montou a Cinética Filmes, eu acho, aqui em Campina Grande, e fez filmes. Ele montou um laboratório de revelação, ele inventou máquinas de revelação de filmes, de copiar os filmes, produziu filmes de forma independente na Paraíba. Se você perguntar o nome de uma pessoa que fez do cinema paraibano um grande sonho, foi Machado Bittencourt. Por quê? Porque ele não quis só fazer um filme, ele quis construir uma indústria cinematográfica. E como? Ele construiu um laboratório mesmo, ele construiu equipamentos para fazer os filmes aqui, para revelar os filmes, para copiar os filmes. E ele tentou bravamente fazer isso, mesmo com as dificuldades e ainda com alguns críticos de cinema, cheio de minhoca na cabeça, a criticar a produção do Machado Bittencourt, porque achavam que os filmes não estavam lá de acordo com as teses deles. Eu escutei muita crítica, ainda no meu período de formação de cinema, de algumas pessoas dessa galera crítica contra o Machado Bittencourt. Ele era visto como uma figura meio que à parte, muito importante o seu trabalho para você, caro Machado Bittencourt, mas você não pertence à elite do cinema, você não é um João Ford, entende? Você não é o pá das histórias, você não é um Eisenstein. E isso é uma coisa interessante, porque é uma grande injustiça. A gente lembra muito de Lino Duarte Noronha, e com justiça, Lino Duarte Noronha é uma pessoa muito importante, mas é preciso lembrar também de Machado Bittencourt, dessa luta de Machado Bittencourt para construir uma indústria de cinema na Paraíba. Deveria ter algum troféu, algum prêmio, alguma coisa que lembrasse Machado Bittencourt. Eu acho que, às vezes, a gente inventa umas coisas na Paraíba para querer ser americano, sabe? Para querer ser as coisas. Eu gosto muito do cinema americano, do povo norte-americano. A gente, na verdade, se tornou um pouco norte-americano, porque a gente bebe tanto o cinema americano que a gente vai andando daqui para Cajazeiras, aí daqui a pouco aparece aquela paisagem seca, com aquelas serras secas. Você já lembra um faroeste, você já lembra um filme de João Ford. Tem hora que você diz assim, puxa vida, que coisa bonita. Porque a gente, de uma certa forma, na nossa cultura, a gente recebeu essa amálgama de imagens dessa América do Norte, cinematográfica, que nos entrou na vida, né? que coroa a nossa vida. Mas, de uma certa maneira, a gente tem que pensar também nas pessoas que lutam aqui, né? Que constroem as coisas. Por isso que eu falo de Machado Bittencourt. Eu acho que Machado tentou viver, tentou sobreviver aqui com o cinema. Meu nome é Everaldo Vasconcelos e esse é o meu olhar sobre o cinema paraibano e o cinema.